Curto-circuito é o seguinte, pessoal. Curto-circuito por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a minha fonte, vamos supor que eu estou com minha fonte aqui, e eu tenho 4 volts e tá regulado a 2 amperes, mas só que quando eu regulo, né, ela fica toda zeradinha aqui. Então, quando eu boto o aparelho, quando eu plugo uma placa na minha fonte, ela deve apresentar, né, consumo zerado e a tensão aqui ela não deve mudar para nada. Quando eu plugo a minha fonte na placa e eu tenho uma queda de tensão aqui, em vez de 4, aqui foi para 1 ou foi para 2, e aqui ela consumiu todos os meus 2 amperes, né, de corrente elétrica, então eu tenho um curto-circuito. Quando eu tenho queda na tensão aqui, ó, quando eu tenho queda aqui na tensão, eu tenho curto. Quando existe um consumo de corrente, mas a tensão ela não cai, trata-se de uma fuga de corrente. Ficou bem claro aí? Beleza. Então, identifico aqui o meu indutor, certo? Indutor aqui. Meu indutor, que fica na saída do IFMIC. Todo IFMIC vai ter um indutorzão lá, uma bobina grande lá, que você vai ver logo de cara. Né? Então, vai lá, injeta uma tensão nela e você vai verificar se vai apresentar aqui, ó, um consumo maior ou um consumo menor. Se o consumo for maior, é só fazer a técnica aí, dando corrente elétrica, botando breu aí que você vai encontrar, certo? Agora, se o consumo permanece o mesmo, há grandes chances de o problema estar pelo próprio IFPMIC, certo? Pelo próprio IFPMIC, esse problema pode estar sendo ocasionado, ok? Então, já levanta o IFPMIC e acaba logo com um problema, né? Levantou, injeta a tensão aqui, ó, alimenta pela VBAT, zerado, o consumo está zerado. Depois que alimentou pela VBAT, alimenta também pela VPHPWR, ou VPower. Alimentou pelas duas, não tem consumo nenhum, então é o IFPMIC. Vou lá, coloco o outro e corro para o abraço. Continuou o consumo, aí a gente vai trabalhar de outra forma, certo? Nesse caso de falhas de inicialização por malhas primárias. Então, se o consumo permanece o mesmo consumo, né? Esses consumos baixos, a tendência é que ele esteja relacionado a algum circuito integrado, ok? Se você não tem câmera térmica, você pode fazer a técnica que a gente ensinou em alguns vídeos atrás aqui no canal, né? Como encontrar fuga de baixo consumo, utilizando ferro de solda. Aí você vai colocar lá o ferrinho de solda nos circuitos integrados, claro, circuito integrado que está ligado às tensões primárias. Não vai pegar um WTR, né, o transceiver, e vai ficar procurando curto lá no transceiver que não vai ter. Só vai ter em componentes que estão ligados às linhas primárias. Ok? Então, por isso que é importante estudar sobre a anatomia da placa, certo? Sobre como funciona a placa. E a bicha está ali, ó. Está querendo vir de novo para cá. Se ela vir, vai dar certinho para ela. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que ela vai se lascar comigo aqui. Deixa eu pegar ela aqui, galera. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, já era. Já era para baratinha voadora. Vamos lá, galera. É que tá chovendo muito aqui, aí fica dando esses bichos loucos, né? Mas aqui é tudo fechado aqui no laboratório, tudo vedado. Mas provavelmente eu tava arrumando aqui, pessoal, hoje, né? Aí tava aberto. Provavelmente ela entrou aqui sem eu ver e veio querer bagunçar aqui na hora da live, né? Querer tirar a minha concentração. Mas então, galera, vamos lá. Até aí estão entendido, né? Até aí estão entendido. Agora tem um outro tipo de coisa que acontece por exemplo, quando eu tenho um aparelho que eu plugo ele na fonte e tá aqui, ó, ao invés de ser 45, tem aqui, ó, 10 mA. 10 mA. Galera, quando tem 10 mA de consumo, ou até 20 mais ou menos, isso, se essa fuga tiver na VPHPWR,
o OCP, ele não vai diminuir mais essa corrente, certo? Simplesmente ele vai deixar passar, é pequena, uma corrente pequena. Beleza? Então, quando a corrente, a fuga é baixa, o consumo é pouco, o OCP ele não vai entrar em ação. Beleza? Porque ele precisa deixar que haja fluxo, né? Para que o aparelho ligue, né? Para que o aparelho funcione. Então, ele só vai travar nesses 45, 40 mA quando for curto. Então, às vezes, eu tenho um consumo, às vezes, de 60 mA e pode estar na VPHPWR. Às vezes, eu posso ter 70 mA, pode estar lá na VPHPWR. Por quê? Porque não é um consumo de 1 ampere, 2 ampere de corrente sendo consumida ali, certo? Então, o OCP ele só entra em... ele só vai ficar ativado, ele só vai entrar em ação quando o consumo da corrente elétrica é muito alto, a ponto de ser um curto-circuito, beleza? Então, é bom sempre colocar isso na sua cabeça, para vocês não analisarem de forma errada. Então, observou aqui, tem um 10 mA, esse consumo provavelmente já está para o lado da VPHPWR e pode ser o próprio IFMIC, certo? E pode ser outras coisas. Então, eu já faço o quê? Eu já chego lá no IFMIC e já dou um calorzinho nele, com o meu ferrinho de solda, e aí, filho, eu pego tranquilo, certo? Ó, tem mais informações desse jeito. Galera, pô, eu tô dando tudo aqui para vocês hoje, né? Lá ele, né? Tô passando as informações aqui para vocês hoje, né? Às vezes a gente tá aqui falando, acaba falando besteira. Mas, enfim, vocês estão entendendo aí. Ok? Deu para entender, né, galera? Sobre consumo primário, sobre falha de inicialização primária. Então, por isso que o aparelho não liga. Quando tem um curto-circuito ou uma fuga de corrente, o aparelho não vai ligar. Agora, por que não liga? Porque vai roubar corrente elétrica do PMIC. Vai roubar tensão também do PMIC. Certo? Então, roubando alguma coisa ali que o PMIC precisa para ligar, o aparelho não vai energizar. Beleza?